Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jackson Dias, sou biomédico, sou mestrando também em bioética na Universidade del Museu Social Argentino, lá em Buenos Aires, e também acadêmico de nutrição. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, que é sangue e chocolate. E não é o filme, não é o livro, é literalmente ali sangue no chocolate. E a pergunta dessa palestra é: será que adicionam sangue no chocolate? Adicionaram sangue em seu chocolate? Teobromina, cafeína, açúcar, gordura e sangue, os vilões encontrados no chocolate. Ok? Então acompanhe comigo esse vídeo, tá? Essa palestra, você vai entender como nós devemos, nos dias de hoje, deixar o chocolate de lado por uma questão de segurança alimentar. O chocolate ele é constituído basicamente por carboidratos, lipídios, aminas biogênicas, neuropeptídeos e metilxantinas, que é a teobromina e a cafeína, que são ali dois alcaloides venenosos. A gente vai focar hoje mais ali na teobromina e na questão do sangue. A cafeína a gente já está careca de saber, mas um dia ainda eu vou voltar neste assunto da cafeína e vou me aprofundar um pouco mais. Mas o teor desse vídeo aqui é para a gente comentar um pouquinho sobre a teobromina e também sobre a questão do sangue. A quantidade de teobromina ela varia de acordo com o tipo de chocolate. Quanto mais matéria lipídica, ou seja, quanto mais gordura tiver o chocolate, menor será o teor de teobromina. Como, por exemplo, os chocolates brancos, tá? Eles possuem uma quantidade de teobromina menor porque eles possuem mais gordura. Mas quanto mais escuro, puro e concentrado for o chocolate, mais teobromina ele vai possuir e, consequentemente, um maior risco de intoxicação. E é interessante que geralmente as pessoas, a indústria sempre usa a palavra puro, natural, concentrado, para tentar enganar as pessoas quando alguma coisa ele não é tão boa. Tá? Então aquele chocolate 80%, ele tem ali uma quantidade alta de teobromina também. O cacau 100% que tu compra na loja de produtos naturais, também tem uma quantidade elevada de teobromina. Vamos ver aqui no quadro, ó. Assim sendo, o chocolate amargo utilizado em confeitarias para fazer doces é o que oferece maior risco de intoxicação, pois possui em torno de 1,35% de teobromina. No laboratório de toxicologia, a gente tem um laboratório de toxicologia, as drogas, muitas delas, o limite é de 0,00 tantos por cento, uma quantidade bem pequena, que é permitido que tenha ali no corpo da pessoa, ok? Mas a teobromina ali, o chocolate amargo, ele possui ali em torno de 1,35% de teobromina, que já seria uma quantidade grande, o suficiente para intoxicar um pet, ok? No chocolate branco, esse teor gira em torno de 0,005%. Isso não significa que o chocolate branco é melhor, pelo contrário, ele tem mais gordura, tem mais açúcar, entendeu? Então, também não faz bem, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. No caso, o risco de intoxicação é alto para cães, porque eles têm uma dificuldade muito maior de metabolizar a teobromina em relação a nós humanos, tá? E baixo para humanos, mas nem por isso deixa de ser um alcaloide venenoso, nem por isso a teobromina deixa de ser maléfica para a saúde humana, ok? Em animais, a metabolização das metilxantinas no cão encontra algumas particularidades que tornam a sua ingestão altamente perigosa, segundo o médico veterinário Marcelo Quinzani. Sendo um componente altamente lipossolúvel, ela vai atravessar as barreiras placentárias e hematoencefálica, dificilmente sendo absorvida em boa parte do trato digestivo, principalmente estômago e intestino. Uma vez absorvido e distribuído no organismo, no sistema nervoso central, vai competir com a adenosina, que é um inibidor pré-sináptico neuromodulador, levando então à excitação. A cafeína estimula diretamente o miocárdio, o músculo cardíaco e o sistema nervoso central, potencializando a excitação causada pela teobromina. Ela no cachorro vai ter um efeito um pouco semelhante a uma intoxicação por cafeína
no ser humano, ok? Outra particularidade da teobromina é a sua meia-vida, ou seja, o tempo que fica agindo no sangue. No cãozinho, por exemplo, a meia-vida da teobromina é de 17 horas e meia, podendo ficar no organismo por até 6 dias. A eliminação da teobromina não ocorre pelos rins, somente por via hepática, então o que acaba sobrecarregando ainda mais o fígado, ok? Então tem essa outra particularidade, ela permanece mais tempo no corpo, dificulta, e apresenta então essa dificuldade de ser excretada para o nosso organismo. O consumo a longo prazo da teobromina pode causar excitação, pode provocar hipertensão moderada, bradicardia ou taquicardia, arritmias, que são ali as contrações ventriculares prematuras, tremores, ofegância, incontinência urinária. Já a cafeína pode levar a taquicardia, taquipneia, hiperexcitabilidade, tremores e por vezes convulsões em casos raros e em casos mais raros ainda, hemorragia cerebral e, enfim, outras situações, ok? Então, esses são alguns dos sintomas, a gente percebe que são sintomas, alguns deles bem sérios, alguns sintomas bem preocupantes. A gente tem relatos, principalmente em relação à cafeína, que para o homem, para o humano, vai ser bem mais prejudicial, porque a concentração dela vai ser maior. Mas pense, um pouquinho a cada dia, somando isso em 20, 30, 40 anos, ou às vezes até antes disso, porque o caso do rapaz que perdeu ali metade do cérebro por intoxicação ali de cafeína, era um homem novo. Como o chocolate tem constituição lipídica, ele tende a ficar grudado na mucosa gástrica, o que favorece uma digestão mais lenta, facilitando então também a fermentação estomacal. Por isso que quando uma pessoa consome muito chocolate, ela tem aquela sensação de estômago pesado, ok? Justamente por ele possuir muita gordura. Esse daqui é um print de uma patente, tá? De um relatório de uma patente, de um registro, de um pedido de invenção do processo de desidratação de sangue animal e farinha de sangue obtida. E tudo isso com o objetivo, como a gente vê aqui, a presente invenção se refere a um processo de desidratação de sangue animal, mais especificamente sangue bovino ou suíno, e ao produto final obtido. Então, esse processo eles usam ou sangue bovino ou suíno para obter uma matéria-prima, como nós veremos aqui. O processo segundo a presente invenção proporciona a obtenção de farinha de sangue que pode ser utilizada na formulação de alimentos, como por exemplo, farinhas para mingau, biscoitos, pudim, molhos, salsichas e embutidos em geral, como também utilizada em formulações de rações animais. O sangue, a farinha de sangue, hoje ela é mais utilizada na produção animal, tá? Agora, para a alimentação humana, a gente tem alguns casos que a gente já sabe, que é a questão da morcela, que é a linguiça feita de sangue, tem alguns outros pratos também, que se utiliza o sangue, mas não ali em escala industrial. Em escala industrial, o que a gente tem já confirmado é no uso de salsichas e alguns embutidos. Geralmente vai estar escrito na embalagem ali, corante, naquelas indústrias que são mais honestas, mais sinceras, corante natural de hemoglobina, que é basicamente ali o sangue, tá? Porque hemoglobina eles obtêm a partir do sangue. Esse outro trecho aqui que eu destaquei, ele fala exatamente assim, ó. O sangue a ser desidratado for coletado de forma higiênica através de um sistema fechado com faca coletora, o produto final, que é a farinha de sangue, pode ser utilizado na formulação de alimentos para seres humanos, tal como formulações típicas de sabor chocolate para mingaus, biscoitos, pudins, em molhos para macarrão ou em salsichas e embutidos em geral. Então, geralmente eles vão usar sempre relacionado a doce para chocolate, porque a gente vai ver que a aparência da farinha de sangue ela é muito semelhante ali ao cacau, a farinha de cacau.
Ok, essa daqui é uma matéria que eu extraí de um site lá da Itália, tá? Ele fala aqui sobre um doce, um pudim feito ali de sangue e chocolate, que é o Sanguináceo Doce. É um pudim de chocolate italiano com adição ali de sangue. É, se, apesar do texto não estar traduzido aqui, ele fala de forma bem direta que o sangue lá na Itália, em pratos doces, é utilizado de maneira, digamos, comum e geral. Na última década houve uma restrição para se usar o sangue na alimentação, principalmente em doces, então a quantidade de doces com sangue lá diminuiu. Mas é, enfim, uma cultura tradicional que sempre utilizou muito sangue na preparação de pratos doces e muitos outros pratos também. Então esse é um doce bem famoso lá da Itália, que é o Sanguináceo Doce, tá? Um doce italiano, um pudim de chocolate com sangue. Ok? Então não é invenção, são informações bem pontuais, bem verdadeiras. Esse site aqui que vocês estão vendo, essa notícia na tela, tá? É de um site de notícias super famoso lá do Reino Unido, que é o Daily Mail. Ele fala sobre o chocolate. Ó. Muitas marcas de chocolate usam o poder do soro de leite, que pode conter coalho, uma enzima coagulante comumente usada, extraída do estômago de um bezerro após o abate. Chocolate branco e leite são muito mais propensos a se enquadrar nessa categoria. Tá? Apesar de que não está falando relativamente do sangue, mas é só para a gente entender ali que o chocolate pode apresentar também outros derivados animais além do sangue. Obviamente que a gente não está trazendo aqui, por enquanto, um panorama brasileiro, tá? Mas vocês já podem ver aqui algumas coisas que são utilizadas. Em maio de 2014, segundo o Daily Mail, que é um jornal lá do Reino Unido, tá? O Cadbury, ela foi forçada a recuperar 2 de seus produtos na Malásia depois que traços de DNA de porco foram encontrados durante uma verificação de rotina. Então essa marca de chocolate ela foi obrigada a retirar das prateleiras 2 produtos dela porque tinha DNA de porco no chocolate, ok? Enquanto a maioria dos produtos da Cadbury é rotulada como sendo adequada para vegetarianos, e a gente está falando de uma marca de chocolate para vegetarianos com DNA suíno, ok? DNA de porco. Alguns, como as barras Dairy Milk Day, por exemplo, não se devem utilizar por conta ali do coalho que é utilizado nesse chocolate, tá? Então, aqui a gente está vendo um panorama em relação à questão do coalho, que tem ali um coagulante suíno que é utilizado em alguns chocolates. Agora essa informação no rodapé é interessante, ó. O chocolate quente do McDonald's é outro produto confirmado como tendo coalho de animais, resumindo como tendo ali derivados suíno, ok? Então essa é uma informação ali bem interessante para vocês pensarem. Essa daqui é a aparência da farinha de sangue, tá? Bem semelhante ali ao cacau mesmo, como nós conhecemos, por isso que existe um interesse tão grande, tão intenso em utilizar a farinha de sangue no chocolate e em seus derivados. Essa daqui é a máquina, como eles dizem, um moinho, tá? Utilizado para fazer ali, transformar esse sangue em pó, para a gente conhecer. Esse aqui é um chocolate feito com sangue de porco, tá? Olha aí a tonalidade dele. E esse é um chocolate que é vendido lá na Espanha, na Europa, tá? No período do Halloween somente. Então, um chocolate ali de temporada. Essa indústria ela inventa esses chocolates justamente para vender ele no período do Halloween como um chocolate exótico. Mas ele contém sangue de porco, sangue suíno em sua composição. Esse aqui é um outro chocolate de uma outra empresa, Schwal, feito com bacon, chocolate mais bacon.
Aqui a propaganda, ó. O mundo ama chocolate, o mundo ama bacon. Nada mais natural do que juntar os dois, não é mesmo? A chocolateria Chual produz um crocante chocolate com bacon que vai manter os vegetarianos distantes das sobremesas, obviamente, né? Então, essa marca aqui usa também porco, tá? No chocolate. Esse outro print aqui para vocês entenderem, ó. Até o sangue dos bovinos é aproveitado para a produção de plasma, de soro, de farinha de sangue ou sangue solúvel. O plasma é usado na fabricação de embutidos e do seu soro confeccionam-se vacinas, né? Mostrando ali uma outra utilização para o sangue. Apesar do nosso foco aqui nesse vídeo ser maior para o chocolate, tá? É interessante a gente entender de algumas outras aplicações. Essa aqui é uma outra marca bem conhecida da Rússia, que é o Hematogen, tá? Seria a tradução para o português ou para o inglês. O Hematogen é um chocolate feito também a partir de sangue. Eles têm diversos sabores, modelos, enfim. E é um chocolate que você consegue comprar até mesmo pela Amazon. Aqui vamos para a parte dos artigos científicos, tá, mas Jackson? E os artigos? Então, repara bem, ó, utilização de sangue bovino em pó em produtos de panificação. Então, aqui nós temos um artigo científico da UFSC, mostrando ali a utilização do sangue bovino em pó em produtos de panificação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse destaque em vermelho, só do resumo do artigo para vocês entenderem, ó. Os resultados quanto à aceitação do pão e do bolo de chocolate enriquecidos com sangue bovino em pó foram satisfatórios. Para a amostra de bolo, a frequência de respostas referente ao nível 10 da escala hedônica foi de 92,3% para todos os atributos, quase 100% de aceitação. Então eles fizeram ali o bolinho de chocolate, que na verdade tinha mais sangue do que chocolate. Eles distribuíram isso para a população e esse povo respondeu um questionário. O que eles acharam ali do bolo? Aceitação de quase 100%. Eu vou mostrar eu vou gravar depois um outro vídeo sobre a desonestidade da indústria de alguns estudos, do que a indústria diz que tem no rótulo, mas na verdade tem outras coisas justamente para enganar o consumidor. Vamos pegar esse artigo. Olha a indústria, sabendo que o consumidor aceita muito bem esse produto e que se ela omitir esse ingrediente, se venderia muito mais bolo, industrializado no caso, obviamente, do que se não tivesse. Então, obviamente que eles podem colocar o sangue para vender mais e omitir essa informação do consumidor, como eles já omitem de muitas coisas, colocando lá um monte de sigla em relação aos aditivos para dificultar o consumidor entender o que ele realmente está consumindo. E para o pão, mais da metade das respostas também foram alocadas ao nível 10 da escala, 58,50%, quase 60% respondeu que a aparência do pão estava muito boa, 52% para a cor, então mais da metade também disse que a cor também estava agradável, 56%, quase 60% também para o aroma, o cheiro daquele pão com sangue também estava delicioso, segundo eles. E também ali 84%, quase 90% para textura. O sangue, ele deixa a massa mais fofinha. Olha esse outro estudo. Utilização de plasma bovino na formulação de pó para sorvete. Aqui não aparece, mas nesse estudo também foi usado essa formulação, esse estudo para sorvete de chocolate. Então, geralmente eles utilizam essas adições, o sangue, geralmente para o chocolate por conta da cor, da semelhança e da aparência, tá? Apesar do que foi utilizado aqui, não foi a farinha de sangue, mas foi o plasma, tá? Mas é ali um outro alerta. Então, a indústria brasileira, ela já está fazendo muita pesquisa, muita pesquisa. Os pesquisadores estão pesquisando
E ele sabe que o sangue, para a alimentação humana, para a indústria de alimentação humana, é viável. As pessoas aceitaram ali na totalidade de quase 100%, como a gente viu no estudo anterior. Então, é um produto ali que, uma matéria que é, enfim, desperdiçada, são milhares de litros que muitos frigoríficos eles jogam fora, e apesar deles muitos utilizarem para ração animal, enfim, para fabricar substrato animal, ainda se tem esse grande questionamento de se utilizar o sangue para alimentação humana, porque o sangue é uma fonte muito grande de proteína e de ferro. E tem muitas pesquisas, voltando já à questão do sangue para alimentação, para fazer ali suplementos para tratar crianças com anemia, enfim, para agregar isso na merenda escolar, e enfim, tantos outros projetos. O sangue já está presente no chocolate de muitas indústrias de outros países, mas no Brasil a gente ainda tem visto que isso está lento. Isso é bom, por um lado, mas a gente sabe que não é somente a questão do sangue, isso é somente um tempo, e também a gente não pode confiar na indústria, a indústria não é a sua amiga. Então pense nisso: teobromina, cafeína, muito açúcar, muita gordura, muitos aditivos químicos e essa possibilidade de sangue que realmente existe, e a gente não pode, enfim, comer achando que talvez isso vai estar puro, vai estar limpo, ou enfim, qualquer outra coisa. Ok? Então, esse daqui é a aula de hoje. E aí, a recomendação: troque o chocolate por alfarroba. A cor é semelhante ao gosto, a textura, enfim. É uma semente que é moída, e essa farinha eles utilizam para fazer então ali a alfarroba. Então digamos, um chocolate bem natureba, não tem teobromina, não tem cafeína, não tem possibilidade nenhuma de ter sangue, e você compra ele nas melhores lojas de produtos naturais. O preço, obviamente, é um pouquinho bem maior em relação ao cacau, mas eu já tenho visto em algumas lojas ali o preço bem concorrente, tá, ao cacau. É isso aí. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.